Como não foi possível falar de tudo no primeiro vídeo, como a gente tinha comentado, esse é o vídeo 9, Relatórios Financeiros, a parte 2, onde a gente vai complementar a informação que começou a ser abordada no vídeo anterior. No nosso menu financeiro, na última abordagem nós ficamos aqui em posição de documentos a pagar. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a posição de documentos a receber. É um vídeo semelhante, é um relatório semelhante àquele último que nós apresentamos no vídeo anterior, no vídeo 8, só que lá falávamos sobre contas a pagar. Aqui é a mesma abordagem, olhando pelo lado do contas a receber. Temos aquele filtro inicial de data da emissão. Eu peço o meu padrão, o meu período padrão aqui para efeito de demonstração, outubro a dezembro. E em filtros adicionais ele abre todo esse conjunto de informações por intervalos de data de vencimento ou pagamento ou data de baixa. Ainda intervalos de valores do título ou do saldo restante do título ou do recebido, aquilo que efetivamente foi recebido do cliente. Se eu quero exibir todos, apenas os abertos ou os quitados. E ainda filtros por tipo, documento, cliente, trecho do campo observação, ainda informações de banco, agência, conta corrente, CPF ou CNPJ, emitente e conta. Então são critérios adicionais de filtro que vão trabalhar junto com a data da emissão, o intervalo de emissão que eu estou pedindo lá em cima. Para efeito de praticidade aqui na nossa demonstração, vou deixar apenas aquele intervalo inicial. Na hora que a gente solicita o relatório, então ele vem na tela, onde a gente nota o número do documento, o tipo, o cliente que está devendo, ou de repente já pagou, vamos ver ali na última coluna, data da emissão desse título, data do vencimento, o valor original, saldo restante, por exemplo, aqui eu tenho R$ 76,43 no saldo, num título que tem um valor menor, então há provavelmente aqui um juro decorrente a atraso, ou uma multa, alguma coisa assim configurada no sistema. Na coluna final pago eu tenho o resultado dessa operação. Aliás, para quem pagou não está zerado, como é o caso desse último aqui, 102,28. Mas para os demais, se o pago está com zero, significa que o pagamento ainda está pendente, nem uma baixa parcial sequer foi feita. Posição de documentos a receber é este relatório aqui, combinando todas as informações dadas no filtro para produzir a impressão. Previsão de pagamentos. Ele abre aqui alguns comentários, mas vamos ver na prática o relatório. Ele simplesmente está listando para você, dentro daquilo que foi cadastrado lá no contas a pagar, ou contas avulsas, ou lançamento de notas de entrada, compras de fornecedor, o que nós temos para pagar de 0 a 30 dias, de 31 a 60, 61 a 90, 91 a 120, 121 a 150 e com mais de 150 dias. Então, há aqui um agrupamento, um fatiamento, digamos, de pagamentos dentro desses intervalos de tempo pré-definidos e a gente consegue lançar um olhar para frente, classificando esses valores de acordo com o tempo de vencimento deles, os pagamentos, numa dessas colunas aqui do relatório. Vamos ver o que mais nós temos ali no menu financeiro. Temos aqui a previsão de recebimentos, que é algo parecido com o relatório anterior, só que aqui falando do ponto de vista do dinheiro que vai entrar na empresa. Recebimentos, portanto. Quando a gente solicita o relatório, está lá a informação. Nos próximos 30 dias eu tenho a previsão de receber, até o momento, pelo que está lançado na minha base de testes, R$ 98,35 de crediário, mais de 31 a 60, 61 a 90, 91 a 120 dias, 121 a 150 e mais de 150, não temos previsão alguma de recebimento. Naturalmente que à medida que o sistema vai trabalhando e as vendas vão sendo feitas, o crediário, mais informações, valores vão aparecendo nessas colunas, de modo que você consegue ter uma visão do futuro financeiro da empresa dentro desse horizonte de tempo, categorizando os dados de acordo com a fatia de tempo em que ele se encaixa, ele vai totalizar numa dessas colunas. É um relatório também muito útil
e fácil de trabalhar. Ainda aqui no financeiro, o relatório rápido do contas a pagar. Relatório rápido do contas a pagar é um recurso interessante. Ele vai, com base nesses parâmetros pré-definidos aqui, você vai escolher um deles, ele vai listar contas a pagar dentro desses critérios aqui. Por exemplo, apenas aqueles que estão vencendo hoje, ou os que estão vencendo dentro desta semana, ou no mês corrente, ou nos próximos 30 dias, aqui ele atravessa para outro mês, se for o caso, os próximos 60 ou ainda próximos 90 dias, e também aqueles que já estão vencidos, já deveriam ter sido baixados e venceram, mas ainda estão em aberto lá. Então, na hora que a gente clica num desses aqui, vamos pedir aqui vencendo nos próximos 30 dias, por exemplo, e vai no F10, então ele listou para mim, olha, eu tenho pagamentos para este cliente, provavelmente é um fornecedor também, por isso ele aparece aqui com o nome de cliente. Então eu tenho 2 pagamentos relacionados àqueles documentos que aparecem na primeira coluna, emitidos no dia 20 de novembro e com vencimento previsto para 16 de dezembro. 125,70 no dia 16 e 42,70 também no dia 16. São documentos diferentes, mas para a mesma empresa eu estarei pagando, né, o total do valor que se espera. Naturalmente que se aqui nessa tela nós escolhemos algum outro critério, então ele vai mostrar um relatório diferente, né? Por exemplo, vencendo hoje, não deve aparecer nada. De fato está vazio porque não há título algum vencendo com data de hoje. Então esse relatório dá uma rápida visualização dos compromissos financeiros relacionados a pagamento que a empresa tem que fazer, no caso aqui usando filtros rápidos, um relatório rápido, né? Escolhe aqui o parâmetro, manda imprimir e ele vai trazer a informação solicitada. Ainda no financeiro temos também um relatório rápido do contas a receber. Semelhante ao que nós vimos agora, porém ele trata de dinheiro que vai entrar na empresa. Então, o mesmo critério, vencendo hoje, na semana, no mês, ou nos próximos 30, ou 60, ou 90 dias, ou ainda os já vencidos. Se nós pedirmos, para efeito de exemplo, vamos pedir o mais amplo, 90 dias. Eu quero tudo que eu tenho para receber nos próximos 90 dias, nesse relatório. Ao solicitar a impressão, ele acusou apenas que o cliente 13, de acordo com o documento 20/2, que foi emitido em 20 de novembro de 2009, diz aqui no sistema que no dia 4 de janeiro de 2010 ele tem que me pagar R$ 98,35. Qualquer outra conta que estivesse vencendo nesse período que o cliente tivesse que me pagar, ou algum cliente tivesse que me pagar, seria exibida nesse relatório. Do mesmo modo, se eu peço um filtro que não tem dado dentro daquele critério, como por exemplo vencendo hoje, eu sei que não tem nada, o relatório ele vem em branco, conforme a gente pode notar aqui na tela. Seja qual for a solicitação, ele vai, busca lá no sistema, na base de dados, e produz a informação que a gente precisa. Então, com esse vídeo 9, a gente conclui a visão desses relatórios aqui do menu financeiro. No vídeo anterior nós falamos sobre alguns e agora nós complementamos a informação. A exemplo do que já foi dito, só para fixar, essa lista de relatórios, essas opções aqui do menu, elas podem ser alteradas, podem crescer, podem vir novos relatórios. Nós temos o planejamento de gráficos daqui a algum tempo, porque os nossos usuários, à medida que estão trabalhando, estão percebendo o grande potencial do sistema e estão solicitando outras visualizações que podem ser interessantes. Então, se você já é usuário, solicite através da sua revenda. Se não é ainda, conheça o sistema, procure uma revenda próxima de você ou acesse o nosso site www.sistemaunico.com.br e à medida que você for trabalhando com o sistema, vai perceber que o Único de fato completa a sua empresa e é, portanto, uma excelente ferramenta para auxiliar o seu trabalho. Esse foi o vídeo 9, Relatórios Financeiros, parte 2.